Amém, Senhor. Nós vamos ler a Tua palavra. E a Tua palavra não é da terra, a Tua palavra é do céu. A Tua palavra não é de homens, não é de igreja. A Tua palavra é Tua, Senhor. E Tu és a Tua palavra. Tu és o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós e vimos a Tua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi essa palavra, Senhor, que desceu do céu para alcançar a minha vida, minha casa, minha família, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meus netos. Então, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu preciso da Tua palavra. Eu recebo a Tua palavra. E eu prosseguirei firmado na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 1 João, capítulo 2, versículo 14. É um texto, penso eu, bastante conhecido de nós cristãos, nós filhos de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi. O apóstolo João dizendo, eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Podemos dizer amém a essa palavra? Como a maioria aqui presente são jovens, não é? Não na idade, mas também reconhecemos que os jovens que são jovens no espírito, na mente e nos pensamentos e sentimentos. Então essa palavra é para todos nós. Eu também me considero um jovem nessa segunda categoria. E quando eu orava ao Senhor e pensava nesse momento, nesse encontro nosso, a convite dos meus amigos pastores aqui, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, 1 João 2,14. Dirigida a você especificamente, moço e moça, seja você solteiro, seja você casado. E o destaque aqui vai na minha anotação, João dizendo, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Algum tempo atrás, chegou na minha mão um livro de estudo teológico sobre Salmos. Eu sou escritor também, tenho 4 livros escritos sobre louvor e adoração. Eu estou sempre querendo me atualizar, sempre querendo ler e pesquisar e aprofundar conhecimento na palavra do Senhor. E esse livro que chegou nas minhas mãos, ele descrevia a intenção pelo qual foi escrito o livro de Salmos. Todo o capítulo 1 da Bíblia, da nossa Bíblia, dos 66 livros, definem o tema daquele capítulo. O capítulo 1 do livro de Salmos define o assunto dos 150 capítulos do livro de Salmos. E o que é que fala o capítulo 1 de Salmos? Fala sobre a lei do Senhor. É feliz o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite, e será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas nunca caem, que dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. Então aí está definido o assunto do livro de Salmos, a lei do Senhor. Por isso que o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, 176 versículos, exaltando a palavra do Senhor, colocando a palavra do Senhor, como diz o Salmo 138, acima do nome dEle. Se há alguém que preza e que valoriza a sua palavra, é o Senhor nosso Deus. E se eu sou filho dele, eu vou prezar e vou valorizar a palavra dele como ele propriamente o faz. E ela vai se tornar o meu tudo,
O conselho de Deus em Deuteronômio 30, versículo 10 em diante. Eis que põe diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, amando ao Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, porque Ele é a longevidade dos teus dias. Há um trabalho do inferno, meus queridos, querendo chegar ao entendimento dos incrédulos, como Paulo descreve em Coríntios 4. O Deus desse século cegou o entendimento, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Eu sou pastor há mais de 40 anos. Na época que eu me converti, a mensagem que se falava naqueles dias era: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então eu fui impactado com essa palavra. E o Senhor me colocou num caminho de renúncia, de esvaziamento, de prostração, de quebrantamento. Puxando, em bom sentido, o meu tapete para que eu aprendesse, para que eu o conhecesse, para que eu dependesse dele, para que eu buscasse com toda a minha alma, todo o meu coração. E assim eu fui sendo forjado, fui sendo formado diante do Senhor. Então, Deus tem essa forma de agir. O livro de Salmos é um livro que exalta a lei do Senhor. Lei é a palavra. É a mesma lá de Josué 1. Medita no livro dessa lei, é a mesma expressão no hebraico. Então Deus está chamando a nossa atenção para a sua palavra. De que maneira? Com cânticos. Porque os Salmos é livro de cânticos. É livro de música. É inário de Israel. 150 cânticos. Pensa nisso. Por que Deus dá tanta importância à música e à palavra? Porque estão juntas. Não existe adoração fora da palavra. Não existe palavra que não te remeta à adoração. Deus tem me dado inspiração para musicar textos bíblicos. Que delícia cantar a palavra de Deus. Quando eu ouço algumas coisas aí que até Deus duvida. Músicas que estão fazendo sucesso, mas não tem coerência bíblica, não tem consistência bíblica. O povo não está preocupado com isso. O povo está preocupado com seus sentimentos, em se auto-abençoar, de suprir a sua carência. Quando a adoração não tem nada a ver com o suprimento de carência, tem a ver com rendimento, com entrega, com consagração, com busca, com comunhão com Deus. Tem a ver com esvaziamento. Lembra de Isaías capítulo 6? Eu vi o Senhor e eu percebi que eu era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros, mas os meus olhos viram o rei, ai de mim, é quebrantamento, irmãos. Esse negócio, ai Senhor, eu te louvo, porque você é bonzinho para mim, você passa a mão no meu cabelo, você dá beijinho na minha nuca. Eu nunca vi uma música assim, daqui a pouco, mas é uma sujeira. Então eu estou muito preocupado com essa tendência linda, que chama de adoração. Não é. Adoração é: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Adoração é: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele. Adoração fala dele, não fala de mim. A adoração fala para Ele, remete a Ele. Coloca isso no seu coração, meu querido. Você que trabalha com música, cuidado com o que você está passando para a igreja. Ah, mas essa música está bombando. Está bombando o quê? Para onde e para quem? Com qual objetivo? Quem está ganhando com isso? Se Deus não estiver sendo adorado, ninguém está ganhando com isso. Preste atenção na letra. Seja bíblico. Seja responsável com o que você canta, com o que você compõe, com o que você ensina. Eu tenho medo de errar. Teve músicas que eu refiz toda a letra dela porque eu vi que estava fora do padrão. E não estava muito fora, mas não estava tão dentro também. Para não correr o risco, eu falei, Senhor, refaz o negócio aí. Ele veio uma outra música. É Jesus, o verbo divino, outra letra. Encarnação do Pai, o próprio Deus que veio ao mundo, criado por Ele. João 1. O verbo, no princípio era o verbo. Então essa foi a nova letra que o Senhor me deu, baseada em João capítulo 1. Mas eu estou falando tudo isso para chamar a sua atenção para o que é a palavra de Deus. Que João está dizendo aqui: vocês são fortes, vocês venceram o maligno por causa da palavra de Deus.
Nesses tempos, né, modernos, de globalização, internéticos, em que se destaca muito a questão do empoderamento feminino, masculino, cristão, evangélico, está tudo legal. Vamos por aí. Mas eu quero considerar com você, meu irmão, minha irmã, que esse empoderamento que as pessoas estão falando e ensinando, ele só pode fluir e acontecer legitimamente a partir dessa base aqui. Eu, Ademar, não reconheço nenhum empoderamento fora da palavra de Deus. Até porque Paulo me ensina dizendo, eu posso todas as coisas? Em quem? E se ele não me fortalece, o que eu posso? Nada. Atos 19, 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Quem fazia? Deus ou Paulo? Então é melhor a gente ler a Bíblia e ficar com ela. O que você acha? Então é o conselho de amigo que eu dou para você. Fique com a palavra de Deus. Ah, mas é legal, está todo mundo falando, mas e Deus está chancelando? A lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão a alva. Isaías 8:20. Aí é uma escolha que cada um faz. Ah, não, eu sou modernoso, eu sou up-to-date, e eu vou por aqui. Então vai. Depois você acerta com o dono da palavra. Simples assim. Além do que, meus amados, Deus estabelece limites para algumas coisas. Amós 8:11. Dias virão em que eu enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvirem as palavras do Senhor. E buscarão a palavra do Senhor e não acharão. E desmaiarão e andarão vagabundos. As virgens, os jovens desmaiarão. Muitos cairão e não se levantarão mais. Está lá a profecia. Já está profetizado. Então, é minha responsabilidade como pastor, como ministro da palavra, trazer essa conscientização à luz do que eu estou vendo aqui. Porque isso diz respeito a você e diz respeito a mim. Eu estou preocupado com o futuro das minhas netas, com essa avalanche de sistemas, de ideologias que estão espalhadas no mundo. Como vencer todo esse movimento impositivo sobre nossos filhos? O Estado agora assume os filhos. Isso é do inferno, no mínimo. Os meus filhos, o Estado não vai se impor coisíssima nenhuma. Nem minhas netas. Por quê? Você vai pegar em armas? Não, não vou. Ah, vou sim. Aqui, ó. Espada do Espírito. Então eu vou trabalhar com elas, vou semear a palavra no coração das minhas netas, junto com os meus filhos, como eu fiz com os meus filhos, e eles foram levantados pelo Senhor, eles são ministros do Senhor, eles são ministros da palavra de Deus. Ideologia se vence com a espada do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Sistema se vence com a espada do Espírito Santo. A palavra de Deus está em vocês, jovens. Por isso que vocês são fortes. Pensa nisso. Por isso que vocês venceram o maligno. Aqui na Bíblia, não sei como é que está nessa projeção, mas o maligno aqui está em letra maiúscula. É o chefe do chefe, dos chefes. É o maioral. É possível vencer o maligno? Sim. Porque eu estou empoderado? Não. Porque a palavra de Deus está em mim. Aí, com base nisso, meus amados, eu considerei aqui um tema em cima destas palavras, dessas meditações. Como é que eu me torno uma pessoa vitoriosa sobre o pecado? Porque essa questão do pecado precisa ser falada, precisa ser tratada, precisa ser considerada de uma maneira sábia, à luz da palavra. Porque nós somos pessoas, vou usar essa expressão, pecáveis, ou não? Alguém aqui não peca? Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Não foi isso que Jesus disse lá? Para a mulher pegar em adultério? Então, nós temos esta luta. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Mas nós temos uma luta com o pecado no sentido da presença dele no mundo. Só que Deus não é burro, Deus é inteligente e Ele nos deu equipamentos, capacitação para você e eu sermos vitoriosos sobre o pecado. Você vai ser tentado sempre como eu sou há 44 anos.
Ah, você nunca pegou? Claro que já peguei. Você nunca falhou? Claro que eu já falhei. Você nunca pisou na bola? Claro que eu já pisei. Mas só que eu recorri aos elementos divinos que eu encontro na palavra de Deus, recorri à palavra, recorri às promessas, e eu me prostrei diante do Senhor, e Ele me renovou. Eu estou aqui durando ainda um pouquinho. Espero durar até a volta de Jesus. Mas agora eu descobri o segredo. E é isso que eu quero compartilhar com você. Que é possível que haja alguém aqui hoje que está sendo derrotado pelo pecado. Então, eu separei 10 princípios bíblicos de como vencer o pecado. Como ser vitorioso sobre o pecado. E encarar de frente essa questão. Não ficar, não, o pecado vai me pegar. Espera aí, vamos ver se vai pegar mesmo. Vamos ver quer saber o que a Bíblia diz sobre isso ou não? Vocês querem saber? Não, mas vocês não responderam a primeira vez, então não vou falar mais. Só de ruinzinho. Não, estou brincando. Então, o primeiro princípio sobre essa questão de ser vitorioso. Vamos dizer, ser vitorioso sobre o pecado. Primeiro princípio, Deus não me criou para o pecado, Deus não me criou para pecar. Ah, mas isso é óbvio. É tão óbvio que não está sendo funcional o quanto deveria. Ah, isso eu já sabia, mas sabia como é que está funcionando na sua vida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nós precisamos nos deixar convencer que Deus não criou o homem para o pecado. E Deus não me criou para pecar. Que vantagem ele levaria? E o que eu fiz esses 44 anos? Perdendo tempo, sendo derrotado pelo pecado, sendo que Deus não me criou para isso. Para que é que Deus se criou então, Ademar? Aí vem o texto bíblico, Efésios 1:12. O que diz? Paulo diz assim, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. O que significa? Significa que o propósito, a finalidade de eu ter sido criado foi para o louvor da glória dele, com o fim de, com a finalidade de, com o propósito de sermos, né, vivemos. É ser, é uma realidade, é uma experiência, é uma vida, é um estado espiritual. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Por isso que eu estou aqui, eu não sou apenas um músico que pega um violão e sai. Não é a música. Mas é a essência, é o DNA, é a semente, é a plataforma onde eu fui gerado. Na graça e no amor de Deus, que trouxe perdão e libertação do domínio do pecado. Eu não nasci para pecar. Você não nasceu para pecar. Nós não nascemos para o pecado. Rejeita o pecado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não no seu nome. Eu, Ademar. Não, em nome de Jesus. Baseado no quê? Na palavra. Sou forte porque a palavra está em mim, então eu sou forte. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Número 2. Como ser vitorioso. Olha que coisa linda. Nós temos, queridos, eu e você temos um representante diante de Deus. Temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados de todo mundo. 1 João 2:1. Anote esses versículos, por favor. Temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. A palavra propiciação significa cobertura. O sangue de Jesus nos cobre e nos isenta diante do Pai. Deus, quando olha para mim, para você, ele não vê o Ademar, ele vê o sangue que está sobre o Ademar. O sangue que foi oferecido imaculado a Deus. Hebreus 9:14. Pelo Espírito Eterno, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Eu sempre trabalhei com jovens, eu amo trabalhar com jovens. Esse negócio de igreja na rua, nós fizemos na Zona Leste. O pastor Nilton deve conhecer, na danceteria Toco, ali na Zona Leste de São Paulo, que na época era considerada a maior da América Latina. E eu passava em frente, depois do culto do CPP, na volta do culto, eu passava com a mão estendida e falei, Senhor, me coloca nesse lugar, eu quero abençoar os jovens da Zona Leste, para encurtar a história.
Para encurtar a história, Deus me colocou lá. Toda a igreja foi comigo. O pastor Carlos Alberto, nós fomos juntos. A banda. E naquela noite, Deus colocou 3.000 pessoas dentro daquela danceteria. E 1.500 fora assistindo pelo telão, porque não cabia mais. E sabe quanto que eu paguei para fazer o trabalho lá? Nada. Eu fui no escritório do dono. Me deram o endereço, ó, fala com o dono lá. Eu cheguei no escritório. A sala dele é daqui até a arquibancada, assim. Pegava uma salinha assim, pequena. Um cara alto assim, mais alto que eu, bem... Hugo Boss, eu estava de Pernambucanas e tal. Eu falei, eu sou Ademar, eu trabalho com música, sou pastor, e eu queria fazer um trabalho na sua casa. Quero saber quanto custa e se é possível. Ele falou, vai lá e faz. Eu falei, não, mas eu queria saber o orçamento. Ele falou assim, vai lá e faz. Aí eu fui lá e fiz. Quanto que eu paguei? Nada. Porque aquela casa é do Senhor. Sendo mal usada, mas Deus colocou a igreja lá dentro. E naquela noite, 12 almas se entregaram a Jesus. Quando você usa a espada da maneira certa, não há demônio que resista. Então eu tenho um advogado, você tem um advogado. Diga para o seu irmão, você tem um advogado, meu filho. Temos um advogado que antes de ser advogado, ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. Quando eu li esses versículos, eu chorava. Porque eu voltei no tempo e falei, o que Jesus fez por mim e comigo? Como não vou me converter a esse Jesus? Que se fez pecado por mim e por você. Como é que eu vou ceder ao pecado se ele se fez pecado para me resgatar? É incoerente. Não encaixa. E essa verdade que o diabo tem surrupiado de nós. A gente não sabe como enfrentar e lidar com o pecado. Porque não conhecemos as ferramentas. Número 3. Ele nos crucificou com ele mesmo. Gálatas 2:20. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. O pecado se vence por crucificação. Então eu me crucifico. Não pensa, não fala isso. Como que você vai se crucificar? Foi Jesus que te crucificou. Vamos tentar aqui construir uma imagem. Eu vou me crucificar agora. Então eu pego o prego, o martelo e prendo meus 2 pés. Põe essa mão, põe o martelo. E essa mão aqui? Quem que vai prender ela? Eu? Não vou conseguir. Então alguém tem que fazer isso por mim. Jesus já fez na cruz. Você foi crucificado com Cristo. Como Paulo diz, Gálatas 2:20, eu já estou crucificado. E eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Número 4. Número 5. Número 4. Ele crucificou o nosso velho homem. Como assim? Assim. Quem falou? A Bíblia falou. Aonde a Bíblia falou? Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem. O que é o velho homem? Que é a natureza velha. Aliançada com o pecado. Todos nós nascemos sobre o regime da lei do pecado. Nascemos pecadores. Mas Paulo está dizendo em Romanos 6,6 que o nosso velho homem foi crucificado. Creia. Você crê na Bíblia? Quantos creem na Bíblia? Então toma posse disso aí, meu querido. Número 5. No seu corpo, no corpo de Jesus, ele desfez o pecado. São mistérios que não têm uma lógica, não são racionais, é por fé. No corpo dele, Jesus assumiu o meu e o seu pecado, e no corpo dele desfez o pecado. Foi crucificado o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído, fosse destruído. Romanos 6,6 de novo. A Bíblia precisa ser lida, meus queridos, com calma.
Porque senão você perde esses detalhes. Tudo bem, vamos ler a Bíblia em um ano. Tranquilo. Mas medita. Para, anota, ora, ajoelha. Deixa Deus revelar. Meu velho homem foi crucificado, o corpo do pecado foi destruído. O próximo é: Ele, Jesus, me livrou do domínio do pecado. Como? Domínio do pecado? Sim. Romanos 6,14. Livrou-nos do domínio do pecado. O que está escrito lá? Eu vou responder cantando. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Canta a Bíblia que é uma benção. Você não vai errar. Essa música está gravada no pendrive. Romanos 6,14. Vós não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Ele só vai ter domínio se eu abrir. Se eu falar, pecado vem em mim, aí ele vem. Mas se eu me posicionar, porque agora eu estou em Cristo, Ele crucificou meu velho homem, Ele me matou na cruz, Ele desfez o corpo do pecado, então o pecado não vai ter domínio sobre mim. Próximo. Ele livrou, eu não estou contando mais porque eu perdi a conta. Mas o próximo é: livrou-me da lei do pecado e da morte. Oh, Jesus, que Jesus lindo. Nome de Jesus. Levanta os mortos. Ele me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 1 e 2. Nenhuma, diga comigo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou, nos livrou da lei do pecado e da morte. Uma lei só perde a validade se ela é substituída por uma nova lei. Que moeda nós usamos no país hoje? E por que não vale mais o cruzeiro? Você compra alguma coisa com o cruzeiro, que foi uma moeda nossa? Não, porque foi instituída uma nova lei. E a lei anterior foi considerada o quê? Foi anulada. Pois é isso que o seu Jesus fez. Ele anulou a lei do pecado e da morte ao trazer a lei do Espírito da vida. Vibra com isso, meu querido e minha querida. Celebre ao Senhor todas as manhãs. Eu acordo, eu começo os meus dias cantando diante de Deus. Às vezes com violão, às vezes sem violão. E como eu acordo mais cedo do que as mulheres que eu tenho lá na minha casa. As mulheres, calma aí, eu vou explicar, calma aí. Minha esposa, minha filha e minha sogra. E a netinha que vem de manhã para ficar lá, porque a mãe dela é professora. Então ela deixa a Alice conosco, que é uma festa. 6:30 da manhã, oh Jesus, ajuda. Então as mulheres sempre dormem um pouquinho mais, né? Tem essa necessidade. E eu sou meio coruja. Então eu acordo, eu vou lá para o banheiro, levanto a mão. E sempre tem um cântico já me esperando. E eu, Senhor, aqui, ó, as primícias são para ti. Porque é legal cantar aqui em cima. Mas ninguém canta para o Senhor em casa. Ninguém canta sozinho para o Senhor. Nós músicos agora estou falando. A gente precisa de people. Né? Porque as luzes da ribalta. E eu tenho um louvorzão, eu tenho uma música que está bombando. Então, meu conselho para você, ministro da música. Bomba diante do Senhor, você e Ele. Pega seu violão, seu piano, ou só a sua voz. Você que é da dança, dança. Para o Senhor, pela manhã. Por que a gente só quer dançar quando tem gente? Deixa eu fechar minha boquinha. Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Romanos 8:2. O próximo. Jesus nos uniu na sua morte e ressurreição. Romanos 6:5. Se fomos unidos com Ele na sua morte, o seremos na sua ressurreição. Olha que obra completa e perfeita. Ele não só me matou, agora está morto. Não. Mas Ele me fez ressuscitar. Nele mesmo.
Percebe que tudo é nele? Percebe? Não é nada seu. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém. Glória a mim, louvado seja eu. Para que ninguém se glorie. Tudo que você e eu somos nele. Tudo que eu faço, que eu realizo, que eu frutifico, vem dele. A fonte é ele. A fonte de capacitação é o meu Senhor, nesses anos todos. Eu não abro mão disso, não. O próximo. Nos colocou debaixo da sua graça. Romanos 6,14. E não debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça de Deus é como propiciatório, a cobertura de sustentação, de redenção, de libertação. Nós estamos... Hebreus 10,14 diz assim, diga assim comigo, com uma única oferta, com um único sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que são santificados. O que significa isso? Não basta, Jesus não precisa fazer vários sacrifícios, ele já fez um que já aperfeiçoou para sempre. Quem? Os que são santificados. O que é ser santificado? Ser separado para Deus. Você é do Senhor. Você entregou sua vida a Jesus? Você foi separado para Deus. Isso significa santificação, separação. Eu não sou mais de mim mesmo. A vida não é mais minha. Eu fui separado para Ele. E fiz isso com a minha esposa, junto com os nossos filhos. Desde o ventre, consagramos nossos filhos ao Senhor. E eles fizeram com os filhos deles. Último princípio, o 10º, penso eu. Ele, Jesus, nos tornou vivos para Deus. Romanos 6,11. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Porque se apenas Jesus me crucificasse, me libertasse da lei, e eu continuasse vivendo uma vida assim, sabe, sem objetivo, sem propósito, não ia ser legal. Mas a obra foi completa. Ele me resgatou, me crucificou, me uniu na sua ressurreição para que eu viva com e para Deus. O que adianta eu estar na igreja, eu ter ministério e eu não tenho uma vida com Deus e para Deus? O que é ter uma vida com Deus? Quantos de vocês estão respirando aqui? Quantos conseguem ficar 10 minutos sem respirar? Você vai morrer. Porque você depende do oxigênio para respirar. Então o que é ter uma vida com Deus? Salmo 150. Todo ser que respira. As coisas de Deus são simples, a gente quer xarope mesmo. Você está respirando? Louve ao Senhor. Isso é viver para Deus. Ah, mas não sou cantor, mas você canta com a vida. Você não é o templo do Espírito Santo? O templo do Espírito Santo é lugar de culto ao Deus, dono desse corpo. Eu não tenho voz boa. Canta com a voz que você tem. Começa o dia, Senhor, eu estou aqui. Te agradeço, meu Senhor. Começa com 2 minutos, 3 minutos. Ofereça as primícias. Salmo 5, versículo 3, o salmista diz: pela manhã ouvirás a minha voz. Amém? Acabou. Tá bom assim? Eu tenho um monte de versículo aqui, mas não vou ler, né? Porque nós já passou do horário. Mas eu vou ler sim. Não, vou fechar com Hebreus 2. Vamos lá? É rapidinho. Viu, pastor? Tudo bem? 2 minutinhos só para esse versículo. E depois nós canta. E depois nós louva. Hebreus capítulo 2. Vamos ler algum versículo 1. E aqui nós vamos ler e vamos encerrar. Hebreus 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. É o que nós estamos fazendo. Estamos lendo a palavra, ouvindo, retendo, para não nos desviarmos.
Versículo 2. Por quê? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Vamos pular lá para o versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. É assim que Jesus nos trata, nos vê. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, ou seja, o verbo se fez carne, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo, a quem aplaudimos e louvamos esta noite. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir o Rei da nossa vida. Continue aplaudindo, fique em pé, levante a sua voz, glorifique. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. E em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ele morreu, ressuscitou, mas ele vive para sempre. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os meus pés, que é luz para o meu caminho, que ilumina a minha mente e o meu coração. Eu oro, Senhor, abençoando esses queridos aqui. E se alguém aqui está sendo derrotado pelo pecado, Senhor, nós ordenamos que esse ciclo se encerre agora. E que esse querido, essa querida se veja livre. Como nós cantamos aqui, livre para correr. Fique livre e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Receba a bênção da sua libertação em Cristo Jesus. Você está livre do domínio do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. A presença dele está aí. Mas Hebreus diz assim, deixando de lado todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, correndo com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Somos mais que vencedores.